convide aí a sua família, pare tudo, para que a gente possa realmente dar esse start poderoso na nossa semana, na nossa vida, em nome de Jesus. Eu queria dizer para você que os assuntos de salvação são urgentes. Então, não tem como a gente pensar em salvação amanhã, a gente tem que pensar em salvação agora. Então, esse momento agora é o momento mais importante da nossa vida, sabia? Esse momento que eu tenho aqui com vocês agora é o momento mais importante do meu ministério. Sabia disso? Sabe por quê? Porque tudo o que aconteceu, já aconteceu. Mas tudo o que vai acontecer depende desse momento agora. Então, essa pode ser a última mensagem, a última oportunidade. Então, ela precisa ser muito bem agarrada, muito bem aproveitada por mim e por você. Tá bom? Então, já que você tem a Bíblia na mão, já que você entendeu a importância desse momento, então vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer mais uma oração que eu quero entregar a minha vida e a sua vida nas mãos de Jesus. Querido Deus, muito obrigado por esse domingo que passamos, pela vida, pela saúde, pelo teu cuidado, pela certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Deus, porque nos planejamos parar tudo agora para te ouvir. Por isso eu me coloco nas tuas mãos, que o teu Espírito possa me usar e que as palavras apresentadas aqui sejam do Senhor. Senhor, eu te peço por cada uma das pessoas que têm estado aqui, nos acompanhando, ouvindo a tua voz e estão tendo a sua vida transformada. Obrigado, Senhor, pelas decisões que estão sendo tomadas. Ó Deus querido, por favor, mais uma vez, fala ao nosso coração e não deixe nada atrapalhar o que o Senhor quer dizer para nós nessa noite. Não permitas que os nossos ouvidos estejam fechados, impedindo-os de ouvir o Senhor. Por favor, Deus, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração para receber o Senhor. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos seguindo essa série e as respostas de Jesus a João Batista. Essa experiência está baseada no livro de Mateus, no capítulo 11. E João Batista, ele tem dúvidas, porque ele está encarcerado, e aí ele permite que no seu coração uma dúvida terrível invada. Será que Jesus realmente é Jesus? E aí então ele pede que alguns dos seus discípulos procurem Jesus e façam exatamente essa pergunta, que é a sua dúvida: será que Jesus realmente é Jesus? João Batista, ele está correndo um grande risco, porque ele não sabe, mas algumas horas depois ele perderia a sua vida. E se ele perde a sua vida sem saber quem é Jesus, ele perderia a sua salvação. Então essa dúvida, ela é crucial, ela é urgente, ele precisa de uma resposta. E aí então Jesus responde dizendo: olha, diga para João Batista o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. E aí Jesus então começa a falar para ele, através dessa resposta, muitas coisas. E nós já estamos, desde o primeiro dia dessa série, entendendo o que é que Jesus queria dizer para João Batista. E nós já vimos sobre os cegos, sobre os coxos, sobre os leprosos, e hoje nós estaremos entendendo, ampliando a resposta de Jesus a João Batista, o que é que Jesus queria dizer para mim, o que é que Jesus queria dizer para você. Será que isso tem uma demanda espiritual? Será que Jesus precisa realmente fazer-nos entender o que é essa surdez? Os surdos ouvem.
Eu quero convidar você a abrir a Bíblia agora no livro de no livro de Lucas. Lucas, o Evangelho de Lucas. Lucas, ele faz parte do grupo dos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E Lucas, ele, no capítulo 18 de Lucas, nós encontramos aqui algo muito importante para nos ajudar a entender o que é que Jesus queria dizer na resposta dada a João Batista, o que Jesus queria dizer e o que Jesus quer dizer para nós nessa noite. No capítulo 18 do livro de Lucas, nós encontramos nesse contexto aqui, novamente, a preocupação bíblica de nos ajudar a entender o assunto que é a volta de Jesus. Nós estamos ouvindo muitas coisas sobre a volta de Jesus. Nós temos percebido que há um interesse maior por conta das coisas que estão acontecendo com o assunto a volta de Jesus. Nós estamos nos tornando especialistas nesse tema e temos compartilhado dessa boa nova, dessa doutrina, dessa verdade a todas as pessoas com quem temos entrado em contato. Temos chamado a atenção da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, da nossa igreja sobre esse tema, a volta de Jesus. Isso está nos alegrando, isso está nos incomodando também, porque nós queremos não apenas conhecer sobre esse tema, mas nós queremos nos preparar para esse dia. E essa mensagem da volta de Jesus, ela não é simplesmente para a termos como uma matéria conhecida e aí passarmos para outras pessoas, mas isso é muito importante para nós e o público-alvo dessa mensagem, a princípio, se você se lembra bem, os discípulos estão perguntando para Jesus quando é que ele vai voltar. E aí Jesus disse para eles, olha, ficai vós apercebidos, porque na hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Jesus responde para eles, ficai vós apercebidos. O pronome aí chama a atenção dos discípulos. Eles não podiam buscar esse conhecimento apenas para transmiti-lo. Eles precisavam ter esse conhecimento para colocar em prática na vida deles. Eles tinham que viver essa mensagem, eles tinham que sentir essa mensagem, eles tinham que aguardar essa mensagem. E aí, nesse contexto aqui, Lucas está chamando a atenção novamente. Se você reparar aí na sua Bíblia, no final do capítulo 17, a vinda do reino de Deus, então o contexto é esse. E eles estão incomodados, querendo uma resposta de Jesus. E aí começa o capítulo 18 de Lucas, capítulo esse que nós estamos, então, chamando a atenção agora. E aí no verso 7, olha aí o verso 7, de Lucas capítulo 18, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. O contexto é a volta de Jesus. Jesus vai se demorar em se manifestar para defender aqueles que estão aguardando a sua vinda. E aí o verso 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça, ponto. Então Jesus vem depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Tire aí o nome terra e coloque agora o seu nome, o meu nome, o nosso nome. Quando o Filho do Homem vier para fazer justiça, aqueles que clamam por justiça, volta logo Jesus, volta logo Jesus. Quando é que isso vai acabar? Outro dia eu fiquei sabendo
que uma pessoa foi abordada por alguém, dizendo assim, olha, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E aquela pessoa que ouvia, ela interrompe essa declaração e diz assim, eu não quero mais saber que Jesus vai voltar, porque eu queria que ele já tivesse voltado. E a pessoa, ela faz essa colocação, e você entende o que isso significa? É uma revolta, é clamor de justiça. E aí, esse contexto aqui, Lucas, ele escreve justamente contando essa história que eu falei para vocês agora de uma outra maneira, num tempo passado, mas que está se repetindo hoje e talvez se repita amanhã. Clamamos por justiça, volta logo Jesus. Mas aí, exatamente nesse momento, ele diz que quando Jesus chegar, porventura vai achar fé na terra? Vai achar fé em você? Encontrará o Senhor fé na vida do Reinaldo? Encontrará o Senhor fé na vida da sua igreja? Encontrará o Senhor fé na vida da sua família? Não é importante a gente saber isso? Não é importante nós termos também uma resposta para essa pergunta? E fé? Fé, gente, é a manifestação humana de que realmente há confiança nas promessas de Deus. É a ausência completa de dúvida, ao ponto de se entregar sem medidas a Ele. Isso é fé. No livro de Romanos, no capítulo 10, no livro de Romanos, olha só que passagem importante para que a gente possa construir o tema desta noite. Os surdos ouvem. Romanos, no capítulo 10, abra sua Bíblia, por favor. E aí você encontra no verso 17 do capítulo 10 de Romanos o seguinte: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em algumas traduções, você vai encontrar aí, você vai me ajudar com isso, que a fé vem por ouvir a pregação. Você encontrou isso aí? A fé vem por ouvir a pregação. O que nós estamos falando nessa noite? Nós estamos entendendo a resposta de Jesus a João Batista. Os surdos ouvem. Nesse tempo que nós estamos vivendo, eminência da volta de Jesus, Jesus, para aqueles que estão clamando por esse dia, ele chama a atenção dessas pessoas, dizendo que ele precisa encontrar fé nessa terra. Ele precisa encontrar fé em mim. E agora a Bíblia Sagrada está dizendo que a fé vem por ouvir a pregação, por ouvir o Evangelho. Então, eu preciso estar completamente à disposição do Senhor para o que Ele já falou e para o que Ele precisa falar, para o que Ele está falando para mim e para você agora. E se eu e você nos encontramos numa situação espiritual definida nessa resposta de Jesus a João Batista, que os surdos ouvem, eles estão passando a ouvir. É porque, se eles estão passando a ouvir, é porque eles não ouviam. E se nós estamos entendendo isso agora, e se nós estamos compreendendo que a manifestação da nossa fé, ela é uma resposta àquilo que nós ouvimos da pregação pela manifestação do Senhor, entendemos que isso daqui tem mais do que uma demanda física,
O problema é espiritual. Se não temos fé, não estamos ouvindo. E se não estamos ouvindo, não é porque não temos a nossa audição, é porque temos um problema espiritual. Ou estamos ouvindo outras vozes que não seja a voz do Senhor. O nosso problema é espiritual. Gente, o nosso problema é espiritual. Família, o nosso problema é espiritual. Igreja, o nosso problema é espiritual. Nós estamos vendo isso, os cegos, é um problema espiritual, os paralíticos, problema espiritual, os leprosos, um problema espiritual, os surdos também é um problema espiritual. A situação que envolvia a vida de João Batista não era um problema físico. Jesus envia essa resposta para ele, para que ele pudesse também aguçar a sua fé, pela pregação do Evangelho, pregação essa que ele havia até mesmo anunciado. Mas ele precisava viver essa experiência. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre o livro de Isaías. Na verdade, falamos bastante. E eu quero que você volte comigo ao livro de Isaías, para que a gente possa encontrar essa situação aqui também, nesse livro. O profeta Isaías, ele está muito preocupado porque algumas coisas não estão acontecendo de uma forma muito positiva na vida daquelas pessoas. Capítulo 6 de Isaías, capítulo 6 de Isaías. Abra sua Bíblia aí, por favor. Capítulo 6 de Isaías. O capítulo 6 de Isaías conta para nós o momento em que Isaías ele foi chamado. Olha só como isso aconteceu. A partir do verso 5 do capítulo 6 de Isaías. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele está preocupado com a sua condição, mas ele está nos fazendo lembrar de novo a condição daqueles homens. Verso 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías, você está em condições, você tem um relacionamento com Deus, o teu pecado foi tirado, foi perdoado, a tua iniquidade, você é um homem de Deus, você está vivendo ao lado de Deus, você caminha com Deus, foi por isso que o Senhor te chamou para essa obra. Então acredita, vai dar certo. Mas aí, o verso 8 diz o seguinte, depois disto, então, ele ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui. Ele confia na promessa do Senhor, ele aceita o perdão do Senhor, ele se acha agora preparado para a missão do Senhor, para falar ao coração daqueles homens e mulheres, o povo de Deus. Verso 9, então disse ele, vai e dize a este povo. Olha, Deus poderia começar de diferentes maneiras. Deus poderia usar todos os argumentos possíveis, porque Ele é Deus. Ele sabe como começar, Ele sabe como atingir o coração daquelas pessoas, Ele sabe como atingir o meu coração, o seu coração, Ele sabe quais são as nossas necessidades. Você percebe que Deus ele tem o controle de todas as coisas e Ele está chamando Isaías e está qualificando Isaías e está colocando na boca de Isaías aquilo que ele precisava falar ao ponto da necessidade daqueles que ouviam. Olha só, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, e tem uma vírgula aí depois, ouvi
e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Vocês percebem que Deus, ele começa exatamente falando sobre o tema desta noite? Que eles precisavam ouvir, eles precisavam aguçar a sua audição, para que Deus pudesse chegar ao coração deles. Eles tinham um problema. O problema é espiritual. Vocês acham que essa era a primeira vez que Deus falava através de um servo para aquele povo? Claro que não. Você acha que essa é a primeira vez que Deus está falando para nós? Claro que não. E não temos condições aqui de contar quantas vezes o Senhor já veio falar a nós. A pergunta é, por conta da nossa realidade espiritual, temos nós ouvido o Senhor? Tem você ouvido o Senhor? Tem você percebido a voz do Senhor? Ou será que a nossa condição espiritual é tão grande que nós perdemos até a nossa fé? Porque se a fé vem pelo ouvir a pregação, a palavra de Deus, ouvir o Senhor, nós estamos perdendo o sentido da nossa própria vida, da nossa própria religião. Ouvir. Eles precisam ouvir. E Deus continua os seus apelos no livro de Isaías, através desse homem, falando ao coração daquele povo. E agora Deus, então, no capítulo 43, Deus faz novamente um apelo. Olha aí, o apelo do capítulo 43. Isaías, capítulo 43, verso 8. Isaías 43, verso 8. Traze o povo. Que povo é esse? O povo de Deus. Traze, Isaías, por favor, traze esse povo. Povo que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tem o quê? Ouvidos. O problema deles não é físico, não é de ordem material. O problema deles é espiritual. É isso que o Senhor está querendo dizer para nós nessa noite. Você entende a resposta de Jesus a João Batista? Jesus quer se revelar desta forma, e de uma forma tão intensa, para que nós possamos ouvir a sua voz e arrancar então da nossa vida todas as dúvidas que nos fazem retroceder, parar no tempo, quem sabe, ou duvidar dele, ou duvidar das suas promessas. E duvidar de Jesus e das suas promessas é perder a única possibilidade que a gente tem da nossa salvação. Então, por favor, traze. Deus está dizendo a Isaías, eu e você estamos sendo conduzidos hoje à presença do Senhor, ainda que tenhamos a possibilidade de ouvir, e por conta do problema espiritual, nós não temos ouvido o Senhor. Gente, se verdadeiramente eu e você estivéssemos ouvindo o Senhor, nós não estaríamos fazendo determinadas coisas. Nós não estaríamos vivendo de determinadas maneiras. Nós não seríamos o tipo de pessoa que nós temos sido. A nossa família seria diferente. A nossa casa seria diferente. Traze o povo que ainda que tem ouvidos,
é surdo, o problema é espiritual. Deus está nesta noite nos chamando a atenção. Olha só que coisa curiosa aqui e maravilhosa, no capítulo 30 de Isaías, capítulo 30 de Isaías, vai aí, por favor, no capítulo 30 de Isaías, capítulo 30, verso 21, que texto poderoso, maravilhoso. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda. Essa é a nossa história. Nos desviamos, fizemos a nossa vontade, deixamos a vontade do Senhor de lado, nos desviamos para a direita e para a esquerda, mas Ele é tão maravilhoso, Ele é tão rico em misericórdia, Ele é tão rico em bondade, Ele quer tanto nos salvar. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Ai de nós se nós não ouvirmos a voz do Senhor. Ai de nós se não estivermos escutando os apelos do Senhor para nos salvar. Como vai ser a nossa vida? Como vai ser o nosso futuro? O pecador grita por socorro. O Salvador grita desesperadamente para salvá-lo. Deus está fazendo um apelo, está movendo céus e terras. Está sacudindo um planeta para que ele possa ser ouvido. Este é o caminho, filho. Este é o caminho, filha. Ande por esse caminho. Só poderemos andar nesse caminho se ouvirmos o Senhor. Os surdos espirituais não ouvem mais o Senhor. O profeta Jeremias, no capítulo 6, o profeta Jeremias, no capítulo 6, Deus está chamando um outro profeta agora, aí no capítulo 6, verso 10. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Ouvidos incircuncisos, sem a marca que os distingue, propriedade do Senhor. Não querem ouvir a voz do Senhor, não gostam da voz do Senhor, não querem se aperceber dos apelos de amor e misericórdia do Senhor. Para de brigar com o Senhor, para de lutar com o Senhor, se renda a Ele. Não é Ele que precisa de nós, somos nós que precisamos dEle. Deus, sem nós, é Deus. Mas nós, sem Deus, não somos absolutamente nada. No capítulo 7 de Jeremias, a partir do verso 22, Deus diz para aqueles homens e mulheres, Deus diz para nós nessa noite: porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Sabe o que o Senhor está querendo dizer aqui?
no dia que eu me apresentei para tirá-los ali daquele lugar de servidão, de sofrimento, eu simplesmente me apresentei. Moisés, diga àquele povo que o eu sou está aqui para libertá-los. Diga para eles que não importa se um numeroso exército vai se levantar contra eles, eu abrirei o mar. Diga para eles que se eles sentirem fome, eu darei pão. Se eles sentirem sede, eu lhes darei água. Diga para eles que se eles sentirem frio, uma coluna de fogo os aquecerá. Diga para eles, se o sol ficar muito quente, uma coluna de nuvem os cobrirá. Se exércitos se levantarem, eles cairão por terra. Diga para eles, Moisés. Diga para eles, Moisés. Eu não estou cobrando absolutamente nada, porque eu não estabeleço barganha. Não é porque eles merecem. Diga para eles, é porque eles precisam. Fala, Moisés. E Deus, através do profeta Jeremias, faz com que aquele povo se lembre disso. Eu não falei nada, eu não cobrei nada. Eu não falei de holocaustos, eu não falei de sacrifícios. Eu não falei, olha, eu vou tirá-los, mas vocês vão ter que fazer isso. Não, eu não falei absolutamente nada. E o verso 23 diz assim: mas isso lhes ordenei. É uma maneira enfática dele dizer do seu amor, mas isso eu lhes ordenei, dizendo, por favor, dá ouvidos à minha voz. Que Deus é esse? Por favor, a única coisa que eu quero é que vocês me ouçam. Ei, surdos espirituais, é o Senhor quem está falando. Dá ouvidos à minha voz, e diz aqui, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem, filhos. Gente, que resposta você daria ao Senhor diante de uma declaração de amor tão grande como essa? Que resposta você daria ao Senhor? Que resposta você tem para dar para o Senhor agora? Diante de tanto amor, de tanta misericórdia. Mas por incrível que pareça, a resposta deles foi: eles não deram ouvidos ao Senhor. Eu sei que não é a primeira vez que o Senhor vem falar para nós. Não é a primeira vez que o Senhor faz um apelo ao nosso coração, para que nós possamos ouvi-lo. Um Deus que clama, um Deus que grita, com gemidos inexprimíveis, querendo salvar. Um Deus que todos os dias diante do Pai ergue a sua mão e mostra as marcas do seu sacrifício. Pai, eu dei a minha vida por eles, Pai. Mas eles não estão te ouvindo. Pai, mas eu dei a minha vida por eles. Você tem falado tanto e de tantas maneiras. Pai, mas eu dei a minha vida por eles. Pai, eu não desisto deles. E Deus, por conta disso, permitiu que nessa noite o Senhor viesse novamente falar àqueles que espiritualmente estão ensurdecidos. Eu só quero que você me ouça, por favor. Dá ouvidos à minha voz. Eu quero ser o Deus da vida de vocês.
Deus quer ser o Deus da nossa vida. Será que você, nessa noite, vai abrir o seu ouvido para ouvir e guardar a palavra do Senhor para sempre na sua vida? Quando Jesus começou o seu ministério aqui nessa terra, Ele está curando as pessoas. E a cura acontecia porque as multidões, depois de ouvi-lo, se encantavam com as suas palavras, fascinavam-se com as suas palavras, e elas então iam até Jesus. Jesus, nós queremos isso que o Senhor apresentou agora. Imagine Jesus pregando aquelas pessoas e elas tendo o privilégio de ouvir Jesus. E aquela palavra penetrava fundo, como espada de dois gumes, fazendo uma revolução dentro da vida daquelas pessoas. Mas pensa bem, tinha uma classe de pessoas que, acometidas de uma enfermidade, de um mal, não tinham possibilidade de ouvir Jesus. Eram surdos. Para eles, Jesus balbuciava coisas, mas eles não podiam sequer entender. Eles viviam no vazio, porque as palavras não penetravam. A Bíblia conta que um grupo de pessoas um dia vai e leva até Jesus um surdo. E essas pessoas, com este surdo ali, elas pedem, por favor, Jesus, cura esse surdo. Aquelas pessoas estavam tão felizes com o que ouviam de Jesus, que elas queriam que Jesus agora desse àquele homem a possibilidade de ele ouvir Jesus. Por favor, Jesus, cura esse homem, cura a sua surdez. Claro que Jesus tem poder para curar os surdos. E a Bíblia conta, sabe, nesse milagre, algo maravilhoso. Diz que Jesus, prontificando-se a curar o surdo, antes de ordenar que ele pudesse ouvir, a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e tocou no ouvido do surdo. Que coisa maravilhosa! Porque antes de ouvir a sua voz, eu e você podemos e temos o privilégio nessa noite de sermos tocados por Ele. Ele está tocando em você. Ele está tocando em você. Ele está permitindo que você seja tocado. E depois de Jesus tocar naquele homem, assim como está tocando em nós, Ele faz a declaração: Efatá, Efatá, que você ouça. E imediatamente ele ouviu. Imediatamente ele ouviu. Jesus quer nesta noite fazer a mesma declaração para mim e para você. Ele quer gritar, Efatá, para nós. Mas antes, Ele está tocando em você e em mim. Sente você o toque de Jesus? Você quer ouvir essa voz como você nunca ouviu? Você quer atender a essa voz que você nunca atendeu dessa forma? Você quer que Jesus cure a sua surdez espiritual?
Jesus está aí, pertinho de você. A gente vai ouvir uma música agora especial. E essa música é a tradução do Efatá. Jesus está falando, gritando. A única coisa que Ele quer é que nós o ouçamos, porque Ele quer ser o nosso Deus. E se você quer isso, por favor, agarre essa voz, viva por essa voz, em nome de Jesus. Provai a bondade do Senhor, exaltai todo o seu infindo amor por nós. Feliz aquele que confia em seu amor, confia em seu poder. Está Jesus de todos os que têm tristezas no viver, de todo aquele que o busca com fervor, pois sabe que sem Ele nossa vida é sem valor. Nós dele dependemos para nossa proteção. Perto está Jesus, sim, perto de seu Filho, que o busca sem tardar. Amigo e protetor, é o nosso Salvador. A bondade do Senhor, exaltai todo o seu infindo amor por nós. Feliz aquele que confia em seu amor, confia em seu poder. Jesus, de todos os que têm tristezas no viver, de todo aquele que o busca com fervor, pois sabe que sem Ele nossa vida é sem valor, pois dele dependemos para nossa proteção. Está Jesus, sim, perto de seu Filho, que o busca sem tardar. Amigo e protetor, é o nosso Salvador. Perto está Jesus, de todos os que têm tristezas no viver, de todo aquele que o busca com fervor, pois sabe que sem Ele nossa vida é sem valor. Nós dele dependemos para nossa proteção. Perto está Jesus, sim, perto de seu Filho, que o busca sem tardar. Amigo e protetor, é o nosso Salvador.
Maravilhoso Deus, como é bom sabermos que o Senhor está pertinho de nós. Como é bom sabermos que o Senhor veio tocar em nós. Como é maravilhoso nós sabermos que o Senhor veio tirar todos os tampões de nossos ouvidos e com a tua voz mansa, suave, gentil, penetrar fundo, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, fazendo-nos lembrar de todas as coisas que já fizestes por nós e que, na verdade, te servir não é uma coisa ruim, mas é uma resposta sincera ao teu amor. A única coisa que o Senhor quer e ordena, essa é uma expressão, Senhor, de que Ele quer tanto isso, de que nós possamos ouvir. Obrigado porque o Senhor falou poderosamente a nós nessa noite. Ó Deus, nós entendemos que estamos no meio de uma grande guerra. Quando o inimigo não fecha os nossos ouvidos, ele se manifesta através de outras vozes. E talvez nessa noite o Senhor veio falar a pessoas que estão ouvindo outras vozes, e por causa de ouvir essas outras vozes, estão fazendo coisas diferentes da tua vontade, andando por outros caminhos. Deus, se porventura sou eu, se porventura somos nós, por favor, aumenta o volume, aumenta os decibéis, e por favor, Senhor, permita que os nossos ouvidos capem o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Nós não queremos continuar ensurdecidos, Deus. Nós queremos, Senhor, ter fé, e fé grande, Senhor, porque a fé vem pelo ouvir. Fé, Senhor, que vai nos sustentar nesses últimos dias. Fé que vai nos sustentar nessas provações que estamos passando. Fé, Senhor, que vai nos garantir estarmos com as nossas cabeças erguidas, mesmo quando o mundo perde. Ó Deus querido, fé de acreditar que o Senhor veio nos tocar, veio falar a nós nesta noite, e que nós não poderemos mais continuar vivendo da mesma forma. Obrigado, Deus, pela resposta que destes a João Batista. Resposta esta que nos alcançou nesta noite, verdadeiramente, para a tua honra e para a tua glória, e para a nossa salvação. Os surdos estão ouvindo. Obrigado, Deus, por esse milagre. Em o nome de Jesus. Amém e amém.